mais um episódio. E nesse episódio, né, novamente a gente está no dia 5 de fevereiro de 2025. O horário aproximado é 2h36 da tarde. Vamos fazer uma reflexão agora um pouco diferente. Então, eu iniciei alguns episódios atrás, alguns episódios narrados ao vivo, em que o roteiro eu preparo na minha cabeça, né? Então ele não tem algo ensaiado, nem algo roteirizado. É simplesmente um tema que eu gosto de falar livremente enquanto estou indo para algum compromisso, né? Esse é um percurso também muito frequente que eu estou fazendo agora, né? Já que eu estou indo fazer alguns compromissos, né, em meu outro local, né, que eu frequento quase semanalmente, né, vamos dizer assim. Então, o tema de hoje, né, desse vídeo é o seguinte: é sobre que tipo de mundo ou de sociedade a gente deseja. Aqui eu não sou um especialista em ciência política, nem sociologia, então não vai ser uma reflexão, né, com algum embasamento teórico, né? Então não sou formador de opinião, nem estou fazendo uma digressão teórica. É só uma reflexão de um cidadão comum, né? E como eu já disse, né, apesar desse canal não ser um canal que tenha, né, como foco política, todo mundo tem um lado, todo mundo tem uma ideologia. Então é provável que algumas pessoas que assistam tenham afinidade, concordem com o que eu vou pensar, né, e outras não, e é normal. Então o que não existe em nada, nenhum pensamento sobre nada, é a neutralidade. Ninguém é neutro. Pois então, que tipo de mundo a gente idealiza, né? Eu penso que um mundo perfeito, ou uma sociedade perfeita, seria aquela em que a gente pudesse escolher, né, não só os nossos representantes, como também a gente pudesse fazer escolhas sobre os rumos que a gente quer. E mais, a gente sabe que a humanidade, o ser humano, né, ele não é perfeito, até porque a perfeição é algo idealizado pelo próprio ser humano. Então, a própria perfeição, ela parte de um conceito vindo de alguém que não é perfeito. Mas o que seria uma sociedade que seria próxima daquilo que a gente tem como ideal? Uma sociedade onde não exista miséria. O que é a miséria? É alguém ser desprovido dos recursos básicos. É alguém não ter sequer o mínimo para sua sobrevivência. O que seria a sobrevivência? Seria ela poder se alimentar minimamente. Ela ter a quantidade de nutrientes necessários para ela sobreviver. Mas não só sobreviver, né? Porque você não come em um lugar abstrato. Para comer você precisa de um lugar onde se abrigar. E esse lugar, ele deve ter o mínimo de condições ao seu redor. Quais condições? Condições não só de um ambiente interno, de salubridade, como também no ambiente externo, né? Uma infraestrutura externa. E quando falo de infraestrutura ideal, não falo de algo suntuoso, algo dos materiais mais nobres, né, arquitetônicos. Então, uma sociedade que funciona bem é onde todas as pessoas, elas têm a tranquilidade de saber que elas vão poder se especializar em algo,
É uma sociedade, primeiro, em que todas as pessoas vão precisar trabalhar. Porque tudo que existe, que a gente vê, partiu do trabalho de alguém. Alguém tem que trabalhar, né, para tudo funcionar, né? Esse asfalto que a gente vê, esse semáforo, a energia, tudo, né? Para essas informações chegarem até você, né, alguém precisou trabalhar. Então o mundo, ele precisa, uma sociedade próxima do precisa que todas as pessoas trabalhem, faça a sua colaboração, não importa de que forma seja. Mas essa sociedade, ela precisa ser algo estanque, né? Em que as pessoas tenham que viver como robôs? Não. Uma sociedade em que todas as pessoas trabalhem, contribuam, mas que elas busquem o trabalho que melhor se aproxime daquilo que ela tem afinidade, daquilo que ela tem aptidão. Então, existem alguns trabalhos que eu entendo que eles hoje, a humanidade, ela já atingiu um grau tecnológico em que já é desnecessário você ter pessoas para fazerem certos trabalhos. Por exemplo, limpeza, conservação. Você pode hoje ter esses trabalhos elementares feitos, né, por máquinas, por robôs, inteligência artificial, né? Então, por que esses trabalhos existem? Por uma limitação da sociedade, né, do sistema econômico mundial. Então, as pessoas, elas precisam trabalhar, mas não trabalhar até a exaustão. Trabalhar para fazer, para colaborar, né, para a existência, para a manutenção de um equilíbrio social, da paz, da harmonia em sociedade, em coletividade. Porque, por mais que as pessoas até tenham, muitas pessoas tenham dificuldade de viver, né, com outras pessoas, de conviver, e isso é algo que faz parte, né, do ser humano, mas nós precisamos estar em comunidade. O ser humano, né, o Homo sapiens sapiens, é uma espécie que ela não é individualista. Você pode ter indivíduos solitários, mas o indivíduo não vive sem o trabalho e a cooperação de outros. Então, todos precisam fazer a sua parte, né? E, além disso, uma sociedade sem pobreza, uma sociedade em que você tenha meios mais eficientes, né, em harmonia com o resto da natureza, já que a gente faz parte dela. Então, a gente precisa tanto respeitar o resto da natureza, convivendo em harmonia, ou seja, tendo formas de produção que sejam o menos poluentes possíveis. Isso para que a gente possa viver e desenvolver nossas aptidões, porque a gente nasce, a gente tem um período limitado de vida, né? Existe uma média de vida de em torno de 74, 75 aqui no Brasil, anos de vida, né? Não tenho certeza, né? Algumas pessoas vivem mais, outras vivem menos, mas existe uma média. Então, digamos que a gente tem uma média de 80 anos de expectativa de vida. Esse é o nosso período aqui. Então, além de contribuir para manter esse sistema que existia antes e vai continuar existindo depois que a gente for, a gente também tem o direito de desenvolver as nossas aptidões para que a gente atinja também o máximo que a gente puder de realização pessoal, de felicidade, de bem-estar em todas as fases da vida. Então, as pessoas devem desfrutar, né, do seu espaço de liberdade individual da melhor forma possível, né? E para isso a gente tem que prover um sistema de transporte que seja eficiente, né? Um transporte coletivo para que as pessoas possam se deslocar com mais facilidade, de forma mais eficiente. Também permitir que as pessoas tenham acesso fácil ao transporte individual, né? Até porque o transporte público, coletivo, ele não leva a todos os lugares, é impossível. O ônibus não vai fazer o trajeto que você quer, você tem que fazer inúmeras baldeações, né? Enfim. Então, hoje, a humanidade, ela já atingiu, né, um grau de
produção de riqueza suficiente, isso é a humanidade em geral, em que não há mais necessidade de haver sequer pobreza. E eu não falo miséria absoluta, mas a pobreza. Existe uma diferença, né? A miséria, né? O estado de extrema vulnerabilidade social é quando a pessoa não tem o mínimo. Mas existe a pobreza, a pessoa que vive naquele limite entre o mínimo e um pouco acima do mínimo. Ou as pessoas da classe média baixa que, a depender do contexto socioeconômico, elas acabam baixando um pouco e às vezes ficando aquém do mínimo. Então, que ideologia defende isso? Eu não sei, mas eu acredito que, independentemente da ideologia, né, e aqui eu não estou fazendo a defesa de nenhum espectro ideológico, mas eu acredito que todas as pessoas, elas desejam viver com conforto. Todo mundo quer ter transporte de qualidade, todo mundo quer ter acesso ao transporte individual, todo mundo quer ter acesso à moradia, né? Moradia digna. E como eu falo isso, eu não falo ter mansões, ter uma mansão, ter um imóvel, morar num apartamento de 300 metros quadrados, mas um local, né, em que você tenha pelo menos um espaço vital. Eu considero que um imóvel hoje de 70 metros quadrados, ele é o suficiente para pelo menos um casal e um filho viverem com dignidade. Imagine se todos tivessem acesso a esse espaço, né? 70 metros quadrados, né? Ou menos até, para uma pessoa solteira, um apartamento de 60, de 50 metros quadrados, isso seria o suficiente, né? Você tem um carro, o carro não precisa ter o luxo, mas se a humanidade já atingiu um nível tecnológico tão grande, por que não essa tecnologia não ser distribuída para todo mundo ter acesso a ela? E aí a diferença, né, do melhor para o pior, ela seja de acordo com o esforço individual, mas que ninguém tenha aquém do mínimo. Então, ter um carro, o poder de compra das pessoas, ele não deve ser limitador, né? Muitos itens que são básicos, muitos itens, para falar a verdade, não deveriam sequer ser cobrados. Você pense que o transporte coletivo, né, ônibus, metrô, trem, ele é financiado pela sociedade, a gente paga por ele. Então, quando se fala assim, mas defende transporte gratuito, ele não é gratuito, ele já é pago. Quando a gente paga, né, quando existe a contribuição, na verdade a gente está pagando um valor que está indo para um enriquecimento desnecessário de alguém, né? Então, uma sociedade em que ela, a meu ver, ela esteja próximo desse ideal, é uma sociedade em que, infelizmente, haja desigualdades, né? A igualdade plena, ela não existe. As pessoas não são iguais, né? O ser humano, nós podemos até ser iguais em aspectos básicos, né? Temos o mesmo formato corporal, né? Necessidades que são até semelhantes, mas as semelhanças acabam aí. As pessoas são diferentes, elas têm capacidades diferentes, elas têm escolhas diferentes. Então, a desigualdade, ela é natural, ela é inerente ao ser humano, a qualquer sociedade. O que não pode existir é um desequilíbrio, né? Então, porque como uma pessoa consegue acumular uma riqueza equivalente ao que é produzido por milhões de pessoas, ela não consegue acumular isso sozinha. Então há algo de errado, né, nesse desequilíbrio. Então, uma sociedade que ela é ideal, a meu ver, é uma sociedade em que haja um equilíbrio. Desigualdades, sim, porém desigualdades que não sejam extremas. Um serviço coletivo, um serviço público, então a presença necessariamente de um ente coletivo, que pode ser um Estado, mas isso futuramente ele pode até ter outras formas, né, que não necessariamente essa forma que a gente tem como naturalizada, né, que é o Estado liberal, né, o Estado com a tripartição de poderes.
Isso é uma forma de Estado que ela não existiu desde sempre. É uma criação contemporânea. É uma criação que remonta 400 a 500 anos na humanidade. Não foram todas as sociedades, né? Uma sociedade ideal é uma sociedade sem conflitos? Não. Os conflitos sempre vão existir, fazem parte da humanidade. Mas uma sociedade ideal é uma sociedade em que os conflitos devem ser resolvidos de uma forma mais pacífica possível. Então era essa reflexão que eu gostaria de fazer hoje, né? Ao menos torna esse vídeo um pouco mais interessante. A gente já está chegando no final do nosso destino, né? As mensagens de despedida, elas já estão passando na sua tela. Então, obrigado pela sua audiência, pela sua consideração e até a próxima carona.